Boa tarde, meus queridos ouvintes. É um enorme prazer estar com você em mais uma tarde abençoada de sábado. Em Guaçucê, 14 horas. Hoje é 24 de dezembro de 2022 e você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Esse é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Vamos juntos aqui até às 15 horas, aprendendo mais sobre a nossa igreja. Hoje, meus queridos ouvintes, nós temos como tema o Natal. Hoje é véspera de Natal, data que acontece essa celebração tão importante, né? O nascimento de Jesus Cristo. E devemos aproveitar, meus irmãos, para rever as nossas atitudes, como estamos vivendo, preparar o nosso coração para a chegada do Salvador. Que possamos aproveitar esse período para abrir os nossos corações ao perdão, estender a nossa mão a quem está precisando no momento, né? Os nossos irmãos que necessitam de uma palavra e que a gente possa estar conduzindo eles no caminho de Jesus Cristo. E para que a nossa tarde fique ainda mais iluminada, digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando aí o nosso amigo José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Natal. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, do fundo do meu coração e com toda a minha pouca fé, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz e harmonia, que o menino Jesus possa trazer para nós a conversão e a paz. Então, meus amados irmãos, que nós possamos com este programa conhecer alguns significados dos símbolos do Natal, como o presépio, a vela, presentes, pinheiro de Natal, a estrela. Então, meus amados irmãos, o que o presépio significa? A palavra presépio vem do hebraico e significa manjedoura, estábulo. Desde o final do século II já havia representações do presépio. Inicialmente foram pintados nas catacumbas de Roma. O boi e o jumento, esta representação que nos chega dos escritos apócrifos, obra cuja autenticidade não foi comprovada. É uma linda lenda dos primeiros tempos do cristianismo. Nenhum dos textos do Evangelho fala da presença destes animais. Seria uma reminiscência do texto do profeta Abacuque, que diz que o Messias se manifestará entre os animais. Belo texto do século VI, conhecido como o Evangelho do Pseudo Mateus, faz a descrição da cena com o boi e o jumento. Este evangelho apócrifo teve grande impacto no imaginário popular. Estes animais representam o calor da criação que quer ver vivo tudo o que nasce e deve viver. Os anjos cantores anunciam uma boa notícia. Glória no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Anjos, ou seja, mensageiros, surgem nos céus para confirmar o nascimento do Filho de Deus. Os anjos, na tradição cristã natalina, são representados com traços infantis, como sinal de inocência e de pureza. A estrela. A estrela tem 4 pontas e uma cauda luminosa.
As 4 pontas representam as 4 direções da terra, norte, sul, leste e oeste, de onde vêm os homens para adorar a grande luz que é o Filho de Deus, além de lembrar que ele veio para todos. Os 3 reis magos. O Evangelho de Mateus é o único que relata a vinda dos sábios do Oriente. No século V, Orígenes e São Leão Magno propõem chamá-los de Reis Magos. No século VII, eles ganham nomes populares: Baltazar, deformação de Balsur, Ursubal, que protege a vida do rei, Belchior e Gaspar. Eles trazem ouro, incenso e mirra para o menino rei, Deus e Salvador. No século XV, lhes são atribuídas etnias. Belchior passa a ser da raça branca, Gaspar amarelo e Baltazar negro, para simbolizar o conjunto da humanidade que vê e conhece o Salvador. O pinheiro de Natal, tradição nascida em tempos medievais de fundo cristão, que reúne 2 símbolos religiosos, a luz e a vida. Peças religiosas eram representadas com grande sucesso popular nas igrejas, fazendo sempre alusão ao paraíso, representado plasticamente por uma árvore carregada de frutos. Esta árvore do paraíso ficou como um dos sinais das festas de Natal, celebradas a partir do século XI. A atual árvore de Natal aparece no Alsácia, no século XVI, e no século seguinte se espalha o hábito de iluminá-la com velas. Em 1912, Boston, nos Estados Unidos, inaugura uma árvore iluminada numa das praças centrais da cidade, e isto se espalha por todo o planeta, inclusive em países não cristãos. O pinheiro natalino mostra que mesmo no inverno mais rigoroso, o verde de seus ramos resiste e as maçãs continuam saborosas e comestíveis, mesmo depois da chegada da nova e rude estação, com a neve e geadas permanentes. As maçãs, hoje bolas vermelhas presas aos galhos da árvore, são sinal de vida diferenciada. Muitos colocam sob a árvore frutas frescas e cristalizadas, para mostrar o outro lado da vida. Somente neste século XX, começamos a usar o pinheiro como árvore símbolo dos vegetais, que jamais perdem as suas folhas diante da dureza do inverno do hemisfério norte. Muito interessante essa simbologia do pinheiro de Natal, né, meus amados irmãos. O acender das velas nos remete à festa judaica de Chanukah, que celebra a retomada da cidade de Jerusalém pelos irmãos Macabeus, das mãos dos gregos. Na chama da vela estão presentes todas as forças da natureza. Vela acesa é símbolo de individuação e de nossos anos vividos. Tantas velas, tantos anos, e um sopro pode apagá-las, para que de novo possamos reacendê-las no ano vindouro. Para os cristãos, as velas simbolizam a fé e o amor consumido em favor da causa do reino de Deus. Velas são como vidas entregues para viver. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos aí no símbolo das velas, né, a recordação da retomada de Jerusalém pelos irmãos Macabeus. Nós sabemos que os judeus é o povo escolhido por Deus, o povo chamado, escolhido, e nós viemos justamente deste povo escolhido, os cristãos. Então, nós temos aí a raiz do povo cristão,
né, que vem da tradição judaica, meus amados irmãos, e não podemos esquecer dos nossos irmãos judeus, os quais nós devemos ter profundo respeito, pois é o povo escolhido, o povo de Israel, e é daí que nasce o povo cristão, o novo povo de Deus. Os sinos natalinos, as renas carregam sinos de anúncio e de convocação. Os sinos simbolizam o respeito ao chamado divino e evoca, quando preso em torres, tudo o que está suspenso entre o céu e a terra e, portanto, são o ponto de comunicação entre ambos. A neve, o toque mágico do Natal vem com a brancura e o frio da neve no hemisfério norte, que exigem das pessoas que se guardem das ruas e convivam mais dentro das casas. Cartões, presentes e ceia de Natal. A ceia nos lembra o ato de amor de Jesus. Lembra também nossa origem judaica, enquanto religião que celebra a fé em torno de uma mesa de família. O Papai Noel. São Nicolau, chamado Santa Claus, bispo de Mira, na Lícia Antiga, sudoeste da Ásia Menor, da atual Turquia. Durante o século IV, este homem de fé marcante foi transformado lendariamente neste papai universal e proveniente que oferece às crianças presentes brinquedos e carrinhos da terceira idade. O atual Papai Noel, de roupa vermelha e saco às costas, nasce nos Estados Unidos na metade do século XIX como um São Nicolau transmudado em gnomo ou doente, e logo em seguida foi transformado em um simpático velhinho. Ele é introduzido na Europa depois da Primeira Guerra Mundial e se impõe pouco a pouco pela pressão comercial e daqueles que querem festejar o Natal sem referências religiosas. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o uso da simbologia do Papai Noel, que antes representava o São Nicolau, né, um grande santo da nossa igreja, e posteriormente foi substituído por o velhinho, onde o comércio visa lucrar. Meus amados irmãos, nós sabemos que o Natal é o nascimento do menino Jesus, e este menino Jesus só pode nascer em nossos corações pela ação do Espírito Santo e pelo sim de uma mulher, a mulher do Natal. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Na encíclica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco deixou-nos uma profunda reflexão sobre a Virgem Maria, que mostra um pouco mais da sua grandeza. Com palavras profundas, nos ensina que Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o vinho na nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada, que corresponde todas as penas. Como mãe de todos, é sinal de esperança para os povos que sofrem as dores do parto, até que germine a justiça. Ela é a missionária que se aproxima de nós para nos acompanhar ao longo da vida, abrindo os corações à fé com o seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus, através dos diferentes títulos marianos, geralmente ligados aos santuários, compartilha as vicissitudes
de cada povo que recebeu o Evangelho e entra a formar parte da sua identidade histórica. Muitos pais cristãos pedem o batismo para seus filhos num santuário mariano, manifestando assim a fé na ação materna de Maria, que gera novos filhos para Deus. É lá, nos santuários, que se pode observar como Maria reúne ao seu redor os filhos que, com grandes sacrifícios, vêm peregrinos para a ver e deixar-se olhar por ela. Lá encontram a força de Deus para suportar os sofrimentos e as fadigas da vida, como a São João Diego. Maria oferece-lhes a carícia da sua consolação materna e diz-lhes: não se perturbe o teu coração, não estou aqui eu, que sou tua mãe. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, o Papa Francisco repete para nós nesta catequese as palavras de nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, a São Diego, né, na aparição de Guadalupe, né, a Virgem de Guadalupe. Nesse tempo de Natal, nada melhor do que meditar as grandes virtudes da Virgem de Nazaré, aquela que Deus escolheu para mãe do seu Filho. O padre jesuíta Alexandre Joseph, nascido em 1716, massacrado na Revolução Francesa, escreveu um belo livro, Imitação de Maria, a exemplo da Imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Ele nos mostra as virtudes daquela que é Mãe de Deus. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Lucas 1:43. Nenhum de nós pode escolher a sua mãe, mas Jesus pôde. Então, é claro, escolheu a melhor, a mais humilde, a mais desapegada de si e das criaturas, a mais pura, a mais singela e doce criatura, aquela que é cheia de graça. Deus se encantou com sua pequenez. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Lucas 1:48. Quem se humilha será exaltado. O Papa nos recorda que ela soube transformar a gruta fria de Belém, onde os animais se refugiavam do frio, numa quente maternidade do Filho de Deus. Ela antecipou o primeiro milagre do Divino Redentor para que a festa de Caná não acabasse. Ela aceitou sem reclamar que a espada de Simeão transpassasse aos poucos o seu sagrado coração, desde a fuga para o Egito até o Calvário, e uma espada transpassará a tua alma. Lucas 2, versículo 35. Ela é a estrela da evangelização, Paulo VI, e a mulher eucarística, São João Paulo II, o primeiro sacrário de Jesus na terra. Ela caminha conosco, adoçando as nossas cruzes, fazendo como a mãe que coloca açúcar no remédio amargo para o filho bebê. Nos seus santuários pelo mundo todo, o Papa lembra que ela distribuiu copiosamente suas bênçãos e seus filhos experimentam seu amor e recebem suas graças. Ela é a discípula perfeita que conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas 2, versículo 19 e 51. Meditava e as guardava. Ela é a mãe espiritual de cada irmão de Jesus para formar sua imagem em cada um de nós. Eis aí tua mãe, João 19, 26, 27. Apenas o filho insensato despreza sua mãe, Provérbios 15, versículo 20. Ela recebeu de Deus, desde os primórdios, o poder e a missão de vencer o dragão vermelho. O dragão, vendo que fora precipitado na terra,
perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Apocalipse 12:13. Os seus filhos a amam e por isso lhe dão-lhe centenas de títulos inumeráveis: Imaculada, Porta do Céu, Augusta Rainha do Céu, Virgem do Perpétuo Socorro, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Auxílio dos cristãos, Rainha dos anjos, dos santos, dos patriarcas, dos profetas, dos mártires, dos apóstolos. E a grande mensagem que ela nos deixa é essa: fazei o que ele vos disser. João 2, versículo 5. São todas essas glórias à Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Jesus e da Igreja, que nós devemos meditar no silêncio diante do presépio, que as luzes e as bênçãos do menino Deus penetre nossa alma pelo coração daquela que gerou para nós. Então, meus amados irmãos, que belas palavras, né? Que bela meditação sobre esta mulher, a mulher do Natal. Maria é aquela que nos traz o Salvador, o nosso menino Jesus, aquele que deve nascer em nossos corações, não só no Natal, celebrar o nascimento do menino Jesus como uma data que já passou e que nós celebramos com alegria, mas proporcionar o nascimento do menino Jesus em nossas vidas, em nosso coração, no nosso viver, em todas as nossas atitudes. E Maria é esta que, com a ação do Espírito Santo, faz nascer o menino Jesus em nossos corações. Que possamos, meus amados irmãos, meditar nessas virtudes, né, da Virgem Maria, o desapego, a humildade, a pureza, a singeleza, a doçura daquela que é a mais humilde, que é mãe, mas principalmente que é discípula, aquela que medita as palavras do seu filho no seu coração, que nós possamos meditar cada vez mais, meus amados irmãos, as palavras do menino Jesus, as palavras do nosso Senhor e Salvador em nossos corações, para que assim, pouco a pouco, a palavra possa transformar a nossa vida, o nosso viver, as nossas atitudes, para que possamos fazer a vontade do Pai, que nada mais é do que cumprir os seus mandamentos e assim nos tornarmos santos, para que possamos assim contemplar a sua face no céu. Então, meus amados irmãos, agora é o momento de um pequeno intervalo e já já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, e eu retorno aqui com uma pergunta: como você reagiria se neste Natal recebesse uma carta do menino Jesus? Então, eu trouxe aqui, meus amados irmãos, esta história sobre o verdadeiro sentido do Natal, intitulada Carta de Jesus. Querido amigo, olá, eu te amo muito. Como você sabe, já se aproxima novamente a data na qual celebram o meu nascimento. No ano passado fizeram uma grande festa para mim e tenho a impressão de que este ano ocorrerá o mesmo. Afinal de contas, há alguns meses estão fazendo compras para esta ocasião e quase todos os dias anunciam e avisam que faltam poucos dias para esta celebração. Na verdade, passam dos limites, mas é agradável saber que pelo menos em um dia do ano pensam em mim. Há muito tempo compreendiam e agradeciam de coração tudo o que eu fiz por toda a humanidade. Mas hoje em dia tenho a impressão de que a maioria das pessoas quase não sabe por que celebra o meu aniversário. Por outra parte, gosto que as pessoas se reúnam e fiquem felizes, e me alegra, sobretudo, que as crianças se divirtam tanto. Mas ainda assim,
Acredito que a maioria das pessoas não sabe bem do que se trata. Você não acha? Como aconteceu, por exemplo, no ano passado, ao chegar o dia do meu aniversário, fizeram uma grande festa, mas pode acreditar que nem sequer me convidaram. Imagina, eu era o convidado de honra, mas esqueceram-se completamente de mim. Estavam preparando as festas durante 2 meses e quando chegou o grande dia, me deixaram fora da celebração. Já aconteceu isso comigo tantas vezes que, na verdade, não me surpreendi. Embora não tenham me convidado, tive a ideia de entrar na festa, sem fazer barulho. Entrei e fiquei em um cantinho. Imagina que ninguém notou a minha presença? Nem perceberam que eu estava ali. Todos estavam bebendo, rindo e aproveitando bastante, quando de repente chegou um homem gordo, vestido de vermelho, com uma barba postiça branca, gritando "Ho, ho, ho!". Parecia que tinha bebido muito e depois de muito esforço chegou ao lugar onde estavam os presentes, enquanto todos o felicitavam. Quando se sentou em uma grande poltrona, todas as crianças, emocionadíssimas, se aproximaram dele correndo e dizendo: Papai Noel, como se ele fosse o homenageado e toda a festa fosse em sua honra. Aguentei aquela festa até onde pude, mas ao final fui embora. Caminhando pela rua, me senti solitário e triste. O que mais me assombra de como a maneira das pessoas comemoram o dia do meu aniversário é que, em vez de me dar presentes, presenteiam uns aos outros, e isto é um absurdo, pois quase sempre são objetos que nem sequer precisam ganhar. Vou te fazer uma pergunta. Você não acharia estranho que, ao chegar seu aniversário, todos os seus amigos decidissem comemorar, dando presentes uns aos outros, e não dessem nada para você? Pois isto é o que acontece comigo a cada ano. Uma vez alguém me disse: é que você não é como os outros, nunca tivemos. Como é que vamos presenteá-lo? Já imaginara o que eu lhe respondi? Eu sempre digo: você pode dar de presente comida e roupa aos pobres, ajudar a quem necessita, pode visitar os órfãos, doentes e aqueles que estão na prisão. Tudo o que você der aos seus semelhantes para aliviar os seus sofrimentos, considerarei como se tivesse me entregado pessoalmente. Mateus capítulo 25, versículos 34 ao 40. Nesta época, muitas pessoas, em vez de pensar em dar presentes, fazer bazares ou vendas na sua garagem, onde vendam qualquer coisa, a fim de arrecadar até o último centavo para suas novas compras de Natal, e em pensar no bem e felicidade que poderiam levar aos bairros marginalizados, aos órfãos, aos asilos, às prisões, aos familiares dos detentos. Infelizmente, a cada ano que passa é pior. Chega o dia do meu aniversário e só penso nas compras, nas festas e nas férias, e eu de jeito nenhum apareço em tudo isto. Além disso, a cada ano os presentes de Natal, pinheiros e enfeites são mais sofisticados e mais caros. As pessoas gastam verdadeiras fortunas tentando impressionar os seus amigos. Isso acontece inclusive nos templos, e só de pensar que eu nasci em uma manjedoura, rodeado de animais, que não tinha outro lugar.
ficaria muito mais feliz de nascer todos os dias no coração dos meus amigos e que me permitissem morar aí para ajudá-los a cada dia em todas as suas dificuldades, para que possam experimentar o grande amor que sinto por todos. Porque não sei se você sabia, mas há mais de 2000 anos entreguei a minha vida para te salvar da morte e mostrar o grande amor que sinto por você. Por isso peço que me deixe entrar no seu coração. Durante vários anos estou tentando entrar, mas até hoje não me deixaste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. Confie em mim, abandone-se em mim. Este será o melhor presente que poderá me dar. Obrigado, seu amigo Jesus. Meus amados irmãos, que nós possamos refletir, né, por meio desta mensagem, desta história, sobre o verdadeiro sentido do Natal e como viver o Natal em família. O Natal de Jesus é uma grande festa também de cada família, pois naquele nascimento divino se formava a Sagrada Família de Nazaré. A Igreja ensina que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2374. Sobretudo, esta alegria é insuperável quando nasce como homem o próprio Deus. Por isso, toda família cristã precisa celebrar com júbilo o Natal do nosso Divino Redentor e Salvador. Naquela criança pobre e humilde, desprovida de toda honra e glórias humanas, estava o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Eis aqui, ele quis nascer e viver 30 anos numa família para nos mostrar que nada mais é importante para a humanidade do que esta instituição divina, hoje tão ameaçada. Ali naquela pobre casinha de Nazaré, ele viveu, aprendeu a ler as escrituras que falavam dele, foi obediente a seus pais, que ele mesmo criou, trabalhou com mãos humanas na carpintaria de São José e abençoou todo tipo de trabalho honesto e manteve o lar sagrado após a morte do seu pai adotivo. O nascimento de Jesus tem tudo a ver com a família. O Senhor quis entrar em nossa história pela família, disse um dia o Papa São João Paulo II. Então, cada família deve se preparar com zelo e carinho na celebração do Natal e vivê-lo com devoção. Antes de tudo, é preciso focar nas atenções do grande aniversariante. Ele veio para nos salvar, que ele não seja esquecido, renegado, escondido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse o salmista, é preciso dizer que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o que ser que neles vive. Porque seu nome é admirável, Conselheiro, Deus forte, Pai do século, futuro e príncipe da paz será chamado. Isaías capítulo 9, verso 6. Toda a alegria da família deve estar lastreada no júbilo que brota em nossos corações por saber que agora temos um irmão divino que nos ama, que nos acompanha e que vive em nossa alma. Deus se fez homem, veio armar a sua tenda entre nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que ressuscitado caminha conosco para que não tenhamos medo das lutas da vida. Ele não se orgulha de ser Deus, se fez pequeno, se fez criança. Como disse São Paulo, se fez pobre para nos enriquecer com suas graças.
Cada família cristã precisa armar o presépio e contemplar diante dele as grandezas desse menino que deixou a glória celeste para nos socorrer em nossas misérias. Contemplando também os personagens do presépio, podemos meditar profundamente nas lições do Natal e preparar a alma para construir nela o verdadeiro presépio, a melhor manjedoura no coração para receber o Rei dos Reis. José e Maria, os pais do menino Deus, encarnado feito homem, que quis ter uma família humana. Aí vemos toda a importância do pai, da mãe e da família. É uma consagração do quarto mandamento. A família é sagrada e a mais sagrada é a família de Nazaré. O presépio nos ensina a beleza e a importância da família. Em José e Maria, vemos também o exemplo daqueles que vivem conforme a exata vontade de Deus, dóceis, meigos, disponíveis a Deus de maneira absoluta, simples, puros, santos. Ali estão os anjos. Anunciaram com júbilos aos pastores o nascimento do menino Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos acompanharam Jesus em toda a sua vida, da manjedoura à ascensão ao céu. Ali está aquele pequeno burrinho. Era o humilde animal dos pobres e humildes do povo, que aguardavam o Messias, que viria para salvar o povo. Foi nele que Jesus entrou em Jerusalém para consumar a sua obra e viver a sua paixão. No presépio, ele representa a criação dócil de Deus, que acolhe o seu Deus e lhe presta o devido culto de serviço e de louvor. O boi também está ali, era um animal sacrificado nos holocaustos dos judeus, no templo, em oferenda pelos pecados do povo. Jesus, com o seu sacrifício na cruz, levou a plenitude dos sacrifícios da antiga aliança, que era celebrada no sangue dos novilhos. O boi no presépio acolhe a grande vítima, que será um dia imolada no Calvário, no seu lugar, pelo pecado do mundo. A ovelha, dócil animal que representa o cordeiro, que os judeus sacrificavam diariamente no chamado Holocausto Perpétuo, ao cair da tarde, para a purificação dos pecados do povo judeu. É uma imagem de Jesus, que, como disse Isaías, foi conduzido ao Calvário como uma ovelha muda, sem resistir, sem blasfemar, sem se arrepender de fazer a vontade de Deus. Ali estão também os pobres pastores de Belém. São os representantes humildes do povo judeu, para quem Jesus veio em primeiro lugar. Os céus se lhes abriram e viram os anjos cantando a glória de Deus. São eles as testemunhas de que Deus cumpriu para com o povo judeu a promessa de enviar o Redentor anunciada pelos profetas. Os 3 reis magos chegaram também. São os representantes dos gentios, daqueles que não eram judeus. Muitos deles já conheciam o Deus de Israel e lhes prestavam culto. Os magos no presépio indicam que Jesus veio não só para os judeus, mas para todos os povos do mundo. Eles oferecem ao menino Deus o incenso, ao menino rei o ouro, ao menino cordeiro a mirra do sepulcro. É a representação de todos os povos que vêm adorar aquele que vem em nome do Senhor. É aí, diante do presépio, que os pais podem aprender a amar como José e Maria, e os filhos podem aprender com o Deus menino a beleza da obediência aos pais e a virtude do trabalho. É diante do presépio que a família deve rezar o texto, meditando cada mistério da vida de Jesus, desde o anúncio do anjo a Maria até a consumação de sua glória. Que cada presente dado aos filhos
seja a expressão da alegria do nascimento do nosso Redentor. Que a ceia do Natal seja a expressão da confraternização da família, que se modela no exemplo da Sagrada Família, que o desejo de um Feliz Natal seja também um compromisso de amar cada pessoa da família, suportando os defeitos de cada um, se comprometendo a ajudá-los nas suas dificuldades. Enfim, que a celebração do Natal em cada lar seja o advento, a chegada daquele que é o príncipe da paz e que vem trazer a paz à família, neste mundo de tantas aflições e tribulações. Então, meus amados irmãos, que esta mensagem fique em nossos corações e nós possamos meditar. O Evangelho de hoje, a leitura do Evangelho de hoje é de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 67 a 79. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é o cântico de Zacarias, o pai de João Batista, né? Aquele que foi o profeta que fez a passagem do Antigo para o Novo Testamento, aquele que anunciou e que viu o Salvador. Jesus, o menino Deus. Então, que este cântico de Zacarias abra os nossos corações para celebrarmos com grande alegria e paz o Natal, o nascimento do menino Jesus, não só como data festiva, mas que ele possa realmente nascer verdadeiramente em nossos corações, que nós possamos rezar por nós, igreja, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelo nosso pároco, Padre José Vanils, e que assim você possa também rezar e mencionar o seu bispo, o seu pároco, para que, pedindo a intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus, aquela que fez a vontade de Deus sem nada reservar para si, que meditava as palavras do menino Jesus e foi a primeira discípula, a mais humilde, a mais próxima, aquela que soube cada dia de sua vida se entregar verdadeiramente a Deus e à sua vontade. Que ela possa nos ajudar a preparar o nosso coração para o nascimento do menino Jesus. Também pedir a intercessão de São Padre Pio, Santa Gema Galgani, né, da Beata Benigna, que assim eles, como exemplos
de vida e santidade, de como viver a palavra de Deus, possa nos apontar o menino Jesus. Então, meus amados irmãos, rezemos esta Ave Maria por todas as nossas intenções, pelos enfermos, por aqueles que necessitam de um emprego, que necessitam de paz, por aqueles que precisam do desapego às coisas materiais, por a igreja perseguida, não podemos esquecer, né, da igreja que vive perseguida na Nicarágua pelo ditador Daniel Ortega, comunista, e assim por todos os lugares onde a igreja é perseguida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, foi maravilhoso ter você aqui participando conosco nessa maravilhosa tarde de sábado. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só discar no 088-981-351790. Deixe aí sua mensagem, seu pedido de oração, suas sugestões de tema para o próximo programa. E que nunca esquecemos o verdadeiro sentido do Natal, meus irmãos, porque o Natal não é um dia, mas um tempo de esperança, de paz, de gratidão. E que possamos estar sempre agradecidos a Deus por todas as maravilhas e por Ele não nos deixar só quando precisamos dele, né? Digamos assim, Senhor, depositamos diante da tua manjedoura todas as nossas lágrimas, as nossas esperanças, os nossos sonhos contidos em nossos corações. E nós te pedimos por aqueles que hoje choram, sem ter quem enxugue suas lágrimas, por aqueles que gemem, sem ter quem escute o seu clamor. E suplicamos por aqueles que te buscam, meu Senhor. Por todos aqueles que gritam paz, o mundo precisa de paz, quando nada mais podem gritar, meu Senhor. Abençoa, Jesus menino, nossa família, os nossos lares, as nossas crianças, os nossos jovens, que a cada dia estão mais envolvidos nas coisas do mundo. Um forte abraço, meus queridos irmãos, que a gente possa nesse Natal estar em oração, que é mais importante. Vamos festejar, mas vamos festejar a chegada de Jesus em nossa vida, na nossa casa. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe a todos e que a sua luz ilumine sempre os nossos corações. Um forte abraço de todos nós que fazemos parte da grande família Rádio JC Guaçucê. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Fique em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Um Feliz Natal a todos e um forte abraço.